Bom, Renegado Podcast aqui. Hoje eu quero falar sobre a hipocrisia coletiva. Isso é um tema que eu queria fazer há bastante tempo já, porque uma das coisas que mais me irrita é a pessoa falar algo, dizer algo, só que fazer é totalmente o contrário do que ele disse, né? Isso é a hipocrisia em ciência. Você fala algo, prega algo, só que faz totalmente o contrário. E como eu cheguei nesse tema, né? Bom, eu voltei a ler Admirável Mundo Novo, né? E nesse livro tem um personagem chamado Bernard Max. Esse é o nome, mais ou menos. Eu não sei pronunciar corretamente, mas acho que é mais ou menos isso, né? E ele faz críticas à sociedade do livro, porque para quem não sabe, para quem não leu Admirável Mundo Novo, o mundo de Admirável Mundo Novo é um mundo totalmente superficial, hedonista, fútil, artificial. Você não pode ter mais família. Você não tem espaço para individualidade. Você não pode pensar por si próprio. As pessoas se relacionam sexualmente e depois trocam de parceiro. Por quê? Por que isso? Porque para minar, para destruir totalmente a possibilidade das pessoas terem uma família. Porque nesse mundo nem pai e mãe existe. Porque as pessoas não são mais geradas naturalmente falando. Ou seja, por uma mãe e por um pai que tem relações lá, daí a mãe gera o feto no útero dela, etc. Não. Nesse mundo, as pessoas elas são geradas por um útero artificial. Que me deu até ideia para fazer um vídeo sobre a nova religião ser a própria tecnologia, né? Eu até fiz um post no Twitter falando exatamente isso. É que eu pretendo fazer um vídeo sobre isso futuramente, né? Mas continuando, as pessoas são geradas por outro artificial, né? Porque se as pessoas tivessem família, elas iam ter herança. Os pais delas iam ter algo para passar para elas. E isso não é algo que o governo, o sistema de Admirar o Mundo Novo quer, porque eles querem controlar as pessoas, mesmo que as pessoas não percebem, eles estão controladas, né? Por meio de prazer, por meio de utilitarismo, né? Ou seja, você produzir algo para meio que ser útil para a sociedade. Mas só isso. Você não tem uma individualidade. Você não tem um propósito próprio. É tudo para ser mais uma máquina dentro do sistema, né? Tá, mas por que eu tô falando isso? Porque esse personagem, é que eu falei, né? Do livro, o Bernard, ele critica muito isso. Ele critica a superficialidade, ele critica a futilidade, o hedonismo desse mundo. Ele faz grandes monólogos sobre moralidade e coisas desse tipo. Só que quando ele consegue poder, em uma certa parte do livro lá, ele começa a ser arrogante e começa a fazer tudo o que ele mais criticava. Ou seja, a depravação da moral, da futilidade, o hedonismo, que ele mais criticava, agora ele faz igual. Ou seja, ele tá sendo hipócrita, né? Por isso que eu acho que esse personagem é um exemplo perfeito do que seria uma pessoa hipócrita, né? Porque, dependendo das circunstâncias, a pessoa pode mudar todo o discurso dela só porque ela conseguiu algo que ela queria muito. E exatamente esse o retrato que eu queria trazer pro vídeo que eu tirei do personagem, né? Porque esse personagem do livro, ele sempre foi muito excluído por pensar diferente, né? Por ter uma individualidade, né? Por ter uma individualidade, né? Ele não tinha muita autoestima, é porque ele era mais baixo, o físico dele era totalmente diferente das outras pessoas que tinham um corpo perfeitamente moldado pelo sistema, né? E eu vi muito desse personagem nos próprios Red Pills, porque muitos Red Pills pregam moralidade e falam das mulheres promíscuas com esse tipo. Se eles tivessem o mesmo poder que essas mulheres têm, de beleza, de status, com esse tipo, de revelação, eles fazeriam o mesmo. Eles seriam até mais fúteis e mais hedonistas do que essas mulheres, né? E esse vídeo aqui não é pra atacar a Red Pill com esse tipo, até porque eu já fiz um vídeo separado sobre a Red Pill, e a minha opinião é sobre isso.
Tem a parte 1 e tem a parte 2, é que eu fiz. E quem quiser ver aí no canal. Mas eu quero dar outros exemplos de como acontece essa hipocrisia no mundo real, né? Porque eu não quero ficar me limitando a só falar de Red Pill, coisa tipo, não. Tem várias outras áreas e pessoas, tipos de pessoas, de movimentos que pregam algo, mas fazem o mesmo que criticam, né? Evidenciando uma contradição, né? E um desses grupos é as mulheres, né? Daí você pode estar pensando assim, nossa, mas por quê? Bom, eu vou explicar o porquê. Primeiro que eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu comentei num post do Boruja, né? Eu compartilhando um vídeo meu sobre beleza feminina, como a beleza feminina dura pouco por conta da biologia e da própria natureza. Não é que eu queira que seja assim, lógico que não. Eu não queria que fosse assim, né? Só que é assim, é claro que tem mulheres que ainda são muito bonitas, na casa dos 30, 40 anos de idade, só que são raras, né? Não é toda mulher que consegue isso. Daí, eu compartilhei esse vídeo aí meu, né? Falando isso. Daí uma mulher comentou embaixo assim: ah, que você tenta diminuir a beleza das mulheres pra se acalentar o fato de que você não vai conseguir pegar a mulher bonita ou tipo. Ou seja, meio que dando a entender que eu sou um fracassado, que eu só fiz aquele vídeo só pra desabafar, pra atacar as mulheres, por conta da beleza delas. Só que não é isso. Aquele vídeo que eu fiz só foi uma ideia que eu tive. Geralmente, eu gravo vídeo assim. Eu tenho alguma ideia do nada assim, limpando a casa ou sei lá o que, fazendo alguma coisa, treinando, coisa tipo. Daí eu escrevo os tópicos. Mais rápido possível para não esquecer, para lembrar de todos os temas que eu quero falar no vídeo. E quando chega o momento certo do dia, eu vou lá e gravo. Então eu não gravo por sentimento, é por desabafar, coisa tipo, não. Eu contesto um fato, uma verdade que eu observo e vou lá e gravo. O que aconteceu nesse vídeo? Nesse vídeo eu dou exemplos de vivências minhas, de coisas que aconteceram na minha própria vida, e falo do porquê eu pensar assim, né? Só que as pessoas acham que é só por você falar essa coisa, você tá atacando elas, coisa tipo, atacando um certo grupo, coisa tipo. Eu acho que não. Eu não tô atacando ninguém, não. Tanto que o próprio YouTube removeu o meu vídeo e me deu advertência por discurso misógino. Sendo que aquilo é um fato. A própria biologia demonstra isso. A beleza, o auge de beleza das mulheres está muito ligado à juventude. Você querendo ou não, é assim. O auge da mulher geralmente é entre os 18 aos 20 e poucos anos. Já do homem não. O homem começa a ter o auge dele com 30 anos. Isso ele se cuida, né? O auge financeiro, o auge mental dele, né? Porque o auge masculino é muito mais ligado ao mental, é o que ele pode proporcionar do que da beleza dele necessariamente, né? Então eu falei isso nesse vídeo, né? Só que as pessoas acham que você está atacando elas, né? Sendo que as próprias mulheres fazem procedimentos estéticos para ficarem mais jovens e bonitas, né? Porque elas mesmas sabem que a beleza feminina tá muito ligada a essa questão da juventude, né? De parecer mais nova. Tanto que nesse vídeo sobre a brevidade da beleza feminina, eu dou um relato de mulheres da minha própria família que fizeram procedimentos estéticos para parecerem mais jovem. Ou seja, não é algo tirado da minha cabeça ou coisa tipo, não. Eu tenho fatos concretos para falar isso. De vivência, de coisas que eu observo, de estudos, da própria lógica para falar isso. Então não é algo sentimental. Sei lá, eu sou um fracassado, então eu quero fazer um vídeo atacando os mulheres. Não, não é isso. Eu só quero compartilhar a minha visão de mundo fazendo meus vídeos. É que eu gosto, né? É que um hobby, é pra mim. E assiste quem quiser, né? É isso. Então você percebe a hipocrisia das mulheres, porque elas criticam quando você fala que
a beleza delas tá muito ligada à juventude, que a beleza delas passa rápido, não no sentido ofensivo, mas no sentido concreto mesmo, científico da palavra mesmo. E só que elas falam que isso tá sendo misógino, e que você tá querendo atacar elas, com tipo, sendo que elas mesmas fazem procedimentos pra ficarem mais jovens. Ou seja, olha a hipocrisia e a contradição de algumas mulheres, né? E outra coisa também que eu percebo sobre as mulheres é que eu vejo muitas mulheres que elas pregam moralidade pros homens, falam que não existe mais homem de verdade, homem é cavaleiro, com não sei o quê, que não tem mais homem que tratam elas como princesa, com não sei o quê, em vez de terem um comportamento que atrai esse tipo de homem, um comportamento virtuoso, elas fazem justamente o contrário. Se vestem, falam e pensam como prostitutas, com necessidade de validação masculina o tempo todo. Ou seja, em vez delas atraírem aquilo que elas querem, que essa é a essência, você tem que ser aquilo que você quer atrair, né? Isso é um fato. Até o Nikola Tesla, eu falei sobre energia, eu tenho vários livros sobre isso. Não, é só justamente o contrário. Eu percebo que as mulheres querem um cara cafajeste que não liga pra elas, que tá nem aí pra elas, que tem vários contatos no WhatsApp. Ao mesmo tempo que elas querem esse cafajeste, elas querem o homem honrado ao mesmo tempo. Ou seja, elas querem o melhor dos dois mundos, né? Ou seja, elas não sabem escolher com convicção, né? Não, elas querem os dois. Isso reflete muito da biologia feminina, né? Eu não tô falando isso pra atacar as mulheres aqui, ou tipo, não. Isso aqui é só uma constatação do que eu vejo, né? Se eu quisesse atacar as mulheres, eu estaria xingando aqui, né? O tipo, não. Eu estou passando o que eu vejo do mundo atual, né? É como uma crítica construtiva, né? E essa questão delas querem o homem ecofazeste e o homem honrado ao mesmo tempo, é de família, né? Ao mesmo tempo, reflete que a mulher, ela quer o máximo de garantia possível de benefícios possíveis, ao mesmo tempo que não quer assumir riscos e responsabilidades, né? Porque a biologia dela, a biologia feminina, ela é projetada para não assumir riscos, né? Porque a mulher, ela já nasce ganhando, né? Se ela tem uma beleza minimamente atraente, a vida dela já vai ser mais fácil, porque as pessoas vão tratar melhor, né? Ela, ao contrário do homem, né? Então, ela não precisa assumir muitos riscos para crescer na vida dela. Tanto que tem vários casos de mulheres muito bonitas, pobres, que nasceram e cresceram em bairros pobres, né? Em uma cidade não muito visada, digamos assim, né? Só que, às vezes, um cara rico conhece ela, gosta dela, se atrai por ela, né? Se apaixona, e às vezes banca ela. Então, a mulher, geralmente, né? Ela não precisa assumir uns riscos na vida dela. O próprio Renato 38 fala isso, né? E eu falo isso no geral, né? É claro que existem exceções. Por exemplo, no Brasil, é normal você ver uma mulher solteira, trabalhadora, com chip. Por quê? Porque ela precisa sustentar o filho dela, né? Porque já que o parceiro dela abandona ela, não tem nenhum homem pra criar. Então, ela mesma tem que criar. Existe também situações que às vezes violam a própria biologia por sobrevivência, né? Porque, é como eu digo, a sobrevivência é o desejo mais forte que tem um ser humano. Então, caso tenha uma situação difícil que requer que a pessoa se adapte, ela vai se adaptar. Isso é um fato, né? Mas não vai ter gente assistindo esse vídeo que fala assim, nossa, mas que não sei o que, mas e também tem muita mulher que é trabalhadora, que sofre com tipo, sim, porque é o Brasil, né? O Brasil, por ser um país muito esfacelado, de terceiro mundo, tem muita pessoa pobre que precisa lutar muito para ter uma condição de vida melhor. Isso é óbvio, né? Então, é claro que vai existir mulheres que também vão para a luta com o chip igual os homens. Lógico, né? Só que não é o natural, né? É isso que eu quero dizer. Tanto que você percebe que quando uma mulher é no país mais de primeiro mundo
se arrisca muito, corre muito atrás, mesmo tendo uma condição de vida boa já, para realizar algum sonho, ela tende a se tornar mais masculina. Por quê? Porque ela não necessita daquele esforço, porque ela já tem uma vida boa já, só que por conta dela correr atrás de um sonho, ela precisa esforçar mais, né? Então, por conta disso, elas se tornam mais masculinos. Por quê? Porque a energia da ação, o polo masculino, ele é demonstrado para essa questão de ação, né? De correr atrás, de perseverança com o tipo. Porque isso são características masculinas, né? Então, a mulher que corre mais atrás do sonho dela, mesmo estando em um país de primeiro mundo, acontece isso, né? E as características femininas são compaixão, cuidado, servidão, mas não no sentido ruim. Servidão no sentido de servir o marido no jantar, né? Servir uma comida gostosa pra família, coisa tipo. Isso são características femininas positivas, né? Boas. E eu não tô falando isso daqui pra, nossa, como algo ruim a mulher buscar o sonho dela, coisa tipo. Não, eu não tô falando isso. Eu estou falando o efeito que causa nela, né? Se ela fizer isso. Mas eu não tô cagando regra aqui, o coisa tipo, não. Porque é natural a mulher ser mais passiva, digamos assim. No sentido de não assumir riscos e coisa tipo. Eu não tô falando que isso é uma característica ruim ou coisa tipo, não. É só a biologia, né? Você tem que aprender a separar a mensagem do mensageiro, né? Então, ele precisa atacar o coisa tipo, não. É só o que a biologia, a natureza criou, né? Reclama com Deus ou com a natureza, o acaso, caso você seja ateu e não acredita em Deus. Então é isso. Não precisa ficar puto comigo ou coisa tipo, não. Isso aqui é só eu evidenciando o que eu vejo, né? Como eu disse antes no meu vídeo sobre a brevidade da beleza feminina, é o que eu disse antes, né? Outra coisa que eu queria falar também sobre as mulheres, antes de finalizar esse tópico e ir para outro, é a questão... Bom, eu tava vendo um vídeo, né? Uma live de um cara, que eu não lembro agora, o nome é do vídeo, o tipo, que ele fala que as mulheres de São Paulo são mais masculinizadas do que as mulheres do Sul, porque ele disse que veio pro Paraná, ele passou algum tempo aqui, no Paraná, nessas regiões aí, e ele percebeu que foi ele que disse, né? Eu não tô falando nada, né? É a visão dele, né? Ele falou que as mulheres do Paraná, do Sul, são mais femininas do que as mulheres de São Paulo, com o tipo. E eu acredito que isso é por causa da questão da carreira, porque as mulheres de São Paulo, por ter a questão de São Paulo ser uma região muito metrópole, de ter muita empresa, de ter muita trabalho, as pessoas de São Paulo são muito focadas na área profissional, né? Isso ocorre que as mulheres também vão ser mais focadas nessa área, né? Da carreira, né? E as mulheres carreiristas, elas tendem a ser mais masculinas do que os homens. Por quê? Porque a carreira, a área profissional, o trabalho, né? Foi criado para os homens, né? Primeiro. Só depois que elas veio e entraram nele, né? Então, como foi uma área criada para homens, o ambiente também vai ser feito para homens, ou seja, a carga horária, a pressão psicológica são mais, digamos assim, mais toleradas nos homens, porque os homens, eles têm essa capacidade de tancar, digamos assim, mais o trabalho, o esforço psicológico e o esforço físico, né? Porque o corpo e a mente do homem foi feito para isso. Eu não tô querendo ser machista aqui, o tipo, não. Isso daqui é um fato biológico. É ciência, né? Ciência pura. Então, por conta disso, a mulher que foca muito na carreira, ela tem que ser mais masculinizada, infelizmente, né? Isso daqui não é pra as mulheres pararem de trabalhar com o tipo, não. Isso daqui é só eu falando o que eu vejo, né? Bom, além da questão da Red Pill e das mulheres, também tem a questão política, né? Direita e esquerda. Que eu vejo muita hipocrisia nesse lado também, né? Nessa área. Porque, por exemplo, eu vejo a direita
criticando muito as atitudes da esquerda. Mas sem perceber, ela faz o mesmo. Daí alguém que tá assistindo até agora pode falar assim, tá, mas como assim? Por exemplo, as pessoas de direita falam a respeito do assassinato de Charlie Kirk, né? Que ele foi assassinado lá enquanto ele fazia palestra com o Chico, não lembro agora. Eles falam que a esquerda, né, propagou muito ódio, propagou muita divisão com o Chico, muita falta de respeito com os familiares do Charlie, né, com a esposa e o filho dele, né, porque eles não respeitaram a morte dele, né. Muitos falam sobre como era bom ele ter morrido com o Chico e outras coisas, né. Só que eles fizeram o mesmo com a Marielle Franco, né? Quando ela morreu, eu vi muito pessoal à direita zoando com tipo e outra coisa. E sendo que hoje, né? Atualmente, eles criticam. Eles falam que as pessoas de esquerda desrespeitam a morte de Charlie, né? Só que eles fizeram o mesmo com a Marielle, né? E eu não tô falando que a Marielle era certo com o tipo, não. Isso daqui é só evidenciando os fatos, né? E já que eu falei uma da direita, né? Agora eu vou falar da esquerda. A esquerda vive falando que a direita é propagar violência com o tipo, sendo que quem mais propaga a violência é ela. Com o próprio assassinato de Charlie, né? Muitos esquerdistas falando que é bom ele morrer com o tipo, que queria ser elas, as pessoas que iam matar ele com tipo um monte de coisa absurda. Você percebe a hipocrisia desses dois lados, da direita e da esquerda, né? E eu não tenho um lado, eu não tenho partido. Senão pode ter muita gente aqui falando que eu sou esquerdista com o tipo, ou eu sou de direita com o tipo. Não. Eu tô do lado da verdade, né? Eu enxergo que a verdade não tá nem do lado da esquerda e nem do lado da direita. Eu não sigo Bolsonaro, eu não sigo Lula ou tipo, não. Pra mim, esses dois indivíduos são escrotos, péssimos presidentes. Então, eu não tenho um lado político. Antes que venham me taxar de algo com tipo no vídeo. Não, eu não sigo ninguém, né? Eu percebo que os dois lados têm político de estimação, né? Tanto a esquerda com o Lula, tanto a direita com o Bolsonaro, né? Por exemplo, eu vejo muito pessoal da direita falando que os esquerdistas, eles passam muito pano pro Lula. Porque o Lula roubou muito, com corrupção, com esse tipo. Sim, isso é verdade, né? Só que eles mesmo, ele percebe que passam um pano pro mandato do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi o presidente que mais aprovou leis feministas no Brasil, né? Na história. O que é contra a história, porque não são o pessoal da direita que é contra o feminismo e a favor dos valores cristãos, o cochipo. Então por que eles passam pano pro presidente que aprovou um monte de lei feminista? Não faz sentido nenhum, né? Isso mostra que tanto a direita quanto a esquerda estão vendados, estão com os olhos fechados com a idolatria com o seu político, né? E eu falei essa questão da idolatria em um vídeo meu, né? No meu canal. Eu vou deixar aí no vídeo aí, caso alguém tenha interesse, né? E pra finalizar o vídeo, eu quero falar sobre a hipocrisia religiosa, né? Bom, pra quem não sabe, eu sou cristão, né? E eu fiz 4 vídeos sobre cristianismo, Bíblia, cochipo. Um é sobre se o Deus do Antigo Testamento ele é maligno, ele é mau, cochipo, porque tem muita gente que acredita nisso, né? Nesse vídeo eu refuto, mostro que essa questão é totalmente falsa e que não faz sentido nenhum, é totalmente burrice você acreditar nisso. E nesse vídeo eu falo isso, né? Tanto que, pra mim, esse é o melhor vídeo do meu canal sobre questão de Bíblia e cristianismo, cochipo. Fiz um vídeo sobre os cristãos casar muito cedo pra se aliviar sexualmente falando, porque infelizmente os jovens cristãos não têm muito controle sobre os impulsos sexuais deles. Então eles pensam que para tirar esse peso deles, eles precisam se casar cedo. Isso daí é mentira. E lá eu falo por quê. E eu dou
as consequências de casar cedo só por vontade sexual, o que é errado, né? E também eu fiz 2 vídeos, parte 1 e parte 2, sobre as igrejas e as denominações religiosas. E foi nesses vídeos que eu queria chegar. Porque nesses vídeos, principalmente era a parte 1, eu falo muito sobre as hipocrisias nas igrejas, né? E nesse vídeo aqui, eu quero apontar mais algumas coisas que eu vejo para demonstrar a hipocrisia de algumas religiões, de algumas igrejas cristãs que eu vejo. Que o primeiro tópico eu queria abordar, antes de terminar o vídeo, é que muitos cristãos que querem apagar de crentes 100% íntegros e verdadeiros, eles esquecem de ler a Bíblia, né? Esquecem do básico, que é ter contato com a palavra de Deus. Isso é uma das coisas que eu mais vejo e mais acho estranho, porque para mim, um cristão não lê a Bíblia é a mesma coisa que, sei lá, um professor não saber ler e escrever, porque é algo muito básico que deve ser feito no meio cristão, só que eu não vejo os crentes fazendo isso. É porque eles acham que, sei lá, só ir na igreja, é só ir na missa, já adianta. Eles pensam que é só de você ir na igreja, você tem contato com Deus já, então não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, o que é algo totalmente imbecil. Desculpa a palavra, só que é algo muito básico, é pro cristão, é saber isso. E tanto que eu acho que todo cristão deveria ler a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, ao menos uma vez na vida. É tanto que eu tô fazendo isso, né? Faz tempo já que eu comecei Gênesis e agora eu tô em Deuteronômio. E eu tô terminando já o Pentateuco. Só falta esse livro aí. E outra coisa também que eu vejo são casos de adultério na igreja, né? Envolvendo pastor e grupos de jovens. Eu até assisti um vídeo do Rômulo, que, para quem não sabe, o Rômulo é um cara que faz vídeo de Bíblia, né? Ele manja muito de hebraico e grego, né? Grego, principalmente, né? E ele fez um vídeo que ele conta que uma vez, nesses grupos de jovens na igreja, um cara lá tava no quarto dele, daí a menina foi pro quarto do cara, estacionou com ele, ou seja, pecou, né? E ainda por cima, como se não tivesse sido ruim já, ela engravidou esse cara, né? Daí fala que ele não sabe o que aconteceu com essa mulher depois, né? Que engravidou. Ele falou que essa mulher era jovem, ela tinha uns 15 anos, não sei lá, não lembro agora. Você percebe que parece que certas coisas na igreja fazem mais as pessoas distanciarem de Deus do que aproximar, né? Tem outro caso também que eu vi um vídeo do professor Afonso, né? Pra quem não sabe, pesquisa aí, depois. Ele fala de um caso de um pastor, né? Que teve relações com uma mulher que era virgem na igreja. Esse pastor, ele era casado, né? Ou seja, olha a profanação do lugar que seria a casa de Deus, né? Entre aspas. Porque eu falo no meu vídeo, acho que a parte 2 do meu vídeo sobre igrejas e denominações religiosas, que eu falo que igreja é o corpo de Cristo, ou seja, nós, né? Os seguidores dele, né? Então, a igreja não é algo físico, ela é algo espiritual que liga todos os seguidores da Bíblia, todos os cristãos a Cristo, né? E com essa questão do pastor aí, né? Eu percebo que muitas pessoas na igreja idolatram o pastor. Ou seja, eles colocam o pastor acima da própria Bíblia. Ou seja, meio que inconscientemente elas levam mais a sério o que o pastor fala do que a Bíblia fala. Isso é algo totalmente absurdo, né? Tem até um vídeo de uma menina que eu vi no Instagram que ela fala isso, sobre como os cristãos não checam na Bíblia o que certo pastor fala na igreja. Também no próprio vídeo do Afonso, nesse caso de adultério na igreja, ele fala que ninguém é pra levar o que ele fala 100% com verdade, que ele é só um professor, né? Ou seja, não é pra colocar pessoas acima da Bíblia, o que elas falam, né? Porque todo mundo aqui é pecador igual, né?
né? Não existe essa separação. Então, primeiro você checa na Bíblia pra depois acreditar, né? Isso é triste, né? Porque parece que a Bíblia tá perdendo cada vez mais a autoridade no meio cristão. Em vez de mais seguirem a Bíblia, que a palavra é de Deus, eles seguem a palavra é de homem. O que é totalmente abominável aos olhos do Pai, né? Então foi isso o vídeo, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Desculpa, esse ficou muito longo, porque esse assunto que eu acho que demanda essa questão, esse tempo, né? Tomara que o YouTube não dê advertência de novo no meu vídeo, porque eu falei às mulheres, né? De algumas hipocrisias que eu vejo delas. Não tô generalizando aqui, né? Porque algumas pessoas podem ter essa ideia. E foi isso, né? Falou.